Justiça, condenado motorista que embriagado matou mãe e filha em acidente em Águas Claras, em maio de 2014. Mais violência no trânsito. O vídeo mostra rapaz sendo atropelado em Águas Lindas de Goiás. Crise na Venezuela. Presidente Michel Temer decreta uso das Forças Armadas em Roraima para reforçar a segurança no estado. E mais, vídeo mostra homem exibindo arma para alunos dentro de escola de Santo Antônio do Descoberto. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. O julgamento do motorista que, depois de beber, matou mãe e filha em acidente em Águas Claras terminou depois de 11 horas. Rafael Sadite, de 37 anos, foi condenado na noite de ontem a 11 anos de prisão por duplo homicídio, lesão corporal grave e pelo crime de embriaguez ao volante. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Depois do veredito, o condenado foi levado ao complexo penitenciário da Papuda. O julgamento começou na manhã de ontem e terminou por volta das 9 horas da noite do mesmo dia. Rafael Sadite ouviu a sentença do Tribunal do Júri de Águas Claras já algemado. O homem foi condenado pela morte da jornalista Alessandra Trino Oliveira e a filha dela, Júlia, de 1 ano, depois de ter provocado um acidente de carro em 2014. A condenação é relativa aos 2 homicídios com dolo eventual, 2 lesões corporais graves e pelo crime de embriaguez ao volante. Perante o júri, Rafael admitiu que havia bebido antes de dirigir. Na época do acidente, a carteira de Rafael estava suspensa, porque ele havia sido flagrado dirigindo alcoolizado em outro momento em 2010. Alessandra e a filha morreram no Dia das Mães, 8 de maio. Gabriel Gomes sobreviveu, mas quebrou 2 costelas. Pelos casos de violência no trânsito não param por aí. A polícia procura o motorista que atropelou um rapaz em Águas Lindas. Uma câmera de circuito de segurança de uma casa flagrou tudo. O atropelamento foi no domingo. As imagens foram divulgadas no site da TV CMN de Águas Lindas. Francisco das Chagas, de 24 anos, caminhava com uma amiga numa rua do setor Águas Lindas 2, quando foi atingido em cheio. Pelas imagens, é possível ver que o motorista não desvia do pedestre. Testemunhas contaram que ele fugiu sem prestar socorro. A amiga do rapaz atropelado ficou desesperada. Francisco das Chagas foi levado em estado grave para o hospital de base. Ele trabalha em uma drogaria. A Secretaria de Saúde não divulgou o estado dele. A Polícia Civil de Águas Lindas está à procura do motorista. São imagens realmente chocantes. A gente vai conversar com o Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. E o mais grave é que o motorista fugiu sem prestar socorro. O grave é que parece mesmo até uma questão pessoal, né? A polícia certamente vai investigar essa possibilidade, porque não tem como o motorista não ter visto que havia uma pessoa à sua frente. E ainda assim ele o atropela. E além de atropelar, ele segue a vida sem parar para socorrer e a pessoa está em estado grave. Se não foi uma tentativa de homicídio deliberada, né, dolosa, isso é preciso verificar, né, porque afinal de contas isso é uma demonstração de pouco caso com a vida humana que não se pode permitir. Esse caso também serve de exemplo para todos os pedestres, que aqui em Brasília tem muita gente que anda no meio da rua muito à vontade, né? Como se estivesse desafiando motoristas a atropelá-lo. E a gente vê que tem muito maluco por aí, tem gente criminosa, tem gente que é ruim, gente perversa como esse que atropelou o cidadão, como mostraram essas cenas chocantes. Olha, um carro bateu em um poste em frente ao setor de oficinas norte, sentido antiga estação rodoferroviária. A batida foi por volta das 8 horas da manhã e o motorista Denner Lopes da Silva foi atendido e transportado pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Hospital de Base. Ele estava consciente e reclamava de dores no tórax. O local ficou aos cuidados do DR. A SEB foi acionada para realizar a retirada do poste, já que ele corria o risco de cair.
falar aqui da crise da Venezuela, porque o presidente Michel Temer decretou o uso das Forças Armadas em Roraima para reforçar a segurança no estado. O anúncio foi feito 10 dias após a cidade de Pacaraima registrar um ataque de um grupo de brasileiros a acampamentos de venezuelanos. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Já tem informações, Renata, de quando os militares já estão lá fazendo a segurança? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. A partir de hoje, isso foi dito ontem, não tem muitos detalhes, por exemplo, quantos homens estarão lá, o governo não deu ainda essa informação, mas a partir de hoje. E aí, no primeiro momento, eles vão ficar durante 2 semanas, mas esse período também pode ser prorrogado, a depender da necessidade ali dessas pessoas que moram nesse local. Ontem, ao assinar esse decreto, o presidente Michel Temer disse que estava tomando essa medida para reforçar a segurança tanto dos brasileiros quanto dos venezuelanos que estão morando lá. A gente lembra aqui que a Venezuela passa por uma crise muito grande, crise social, financeira, política, a escassez de alimentos, de remédios, os poucos objetos que são encontrados, sejam alimentos também, produtos de higiene também, quando são encontrados com inflação altíssima. Então, são objetos que são vendidos a preços muito altos também. Então, muitos desses venezuelanos estão vindo para o Brasil e a principal porta de entrada é realmente por Roraima. Então, por isso, o presidente tomou essa decisão. O ministro da Defesa disse ontem que a governadora do estado, Sueli Campos, não havia necessariamente pedido oficialmente que os homens das Forças Armadas fossem para lá. Mas ele disse também que ela foi comunicada antes mesmo do governo anunciar oficialmente esse reforço. Na verdade, há um dilema aí, há uma crise, vamos dizer assim, entre o governo federal e o governo do estado. Isso por quê? Porque a governadora do estado, ela já pediu, inclusive na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, que essa fronteira fosse fechada. Então há uma discordância nesse sentido. Inclusive a ministra que analisou essa ação foi a ministra Rosa Weber. Ela negou esse pedido e disse o seguinte: olha, cabe ao presidente da República tomar essa decisão. E o presidente Michel Temer já havia dito anteriormente, ontem voltou a dizer que não, a fronteira não vai ser fechada, esse reforço está indo, esses homens estão indo para reforçar, ajudar na segurança, várias outras medidas que o governo também já tomou, mas que a fronteira de fato não será fechada. Rodrigo. Obrigada, Renata. Continua acompanhando este caso. Cláudio Humberto, não demorou essa iniciativa aí do governo? Muito, né? Uma iniciativa tardia, depois de muita coisa ruim ter acontecido por ali. Inclusive a entrada indiscriminada de pessoas. Há suspeitas, inclusive, de que a ditadura da Venezuela está despejando na fronteira do Brasil para que atravessem para território brasileiro. Muitos dos bandidos estão esvaziando as cadeias e mandando bandido para cá. As pessoas nem precisam se identificar, basta dizer que são refugiados e logo são acolhidos. É assim que funciona desde o começo. O que o governo de Roraima pedia era um controle efetivo no primeiro momento. Depois pediu o fechamento da fronteira. A média é de cerca de 500 venezuelanos que entram no Brasil. E, é claro, logo se alojam em Roraima e o estado, que é muito pobre e tem um serviço público de péssima qualidade, fica ainda mais prejudicado. O governo federal, Rodrigo, tem se negado a enviar recursos para fazer face às despesas provocadas pela presença dos venezuelanos. E é preciso que se explique, afinal de contas, essa atitude do governo, né? Porque não se justifica, afinal de contas é preciso colocar lá, adquirir medicamentos, é preciso melhorar a estrutura de educação, né? De saúde, etc., para acolher tanta gente. Até agora foram cerca de 100 mil pessoas nessas condições. O governo federal só tirou de lá 820. É um número irrisório para a quantidade de venezuelanos que lá estão. O governo federal precisa explicar por que não libera recursos para Roraima. É porque teme que a governadora roube esse dinheiro? Ou é porque a governadora é adversária do ex-líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, e em pleno ano eleitoral não convém para Jucá abastecer o governo local de recursos? É preciso que isso seja explicado. E a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo vai até sexta. As crianças entre 1 e 5 anos devem receber a dose, mesmo que já tenham sido vacinadas em outras campanhas. Apesar de ter estoque suficiente, metade do público-alvo ainda não foi imunizado.
Tem vacina contra a poliomielite, o sarampo aí? Tá tranquilo, tem vacina. Pois é, em Ceilândia não tem problema de falta de doses. E se tem vacina, o Henrique não vai ficar sem. O pai aproveitou que o menino fez 1 ano no último dia 25 para atualizar a carteira de vacinação. O homenzinho aqui fez 1 ano, fez aniversáriozinho dele e veio cuidar da saúde dele, né? O posto de saúde que fica na Praça do Bicalho, em Taguatinga, também está com estoque tranquilo para essa última semana de campanha de vacinação. Os avós trouxeram a Ayla para vacinar e disseram que o movimento estava tranquilo nesta terça-feira. Foi tranquilo, graças a Deus. Teve um dia que nós chegamos aqui, estava lotado porque eles estavam vacinando um pessoal de um abrigo. Não deu nem para ela vacinar, tivemos que voltar, mas voltamos hoje, fomos atendidos com razoável rapidez. Até o dia 24 foram aplicadas mais de 85 mil doses. E vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento, promovido pela TV Band de Brasília e Rádio Band News FM, vai ser no dia 6 de outubro, no Bosque do Sudoeste. As inscrições para a corrida já estão abertas e podem ser feitas no site pinkforliferun.com.br. E a seguir, vídeo mostra homem exibindo arma para alunos dentro de escola de Santo Antônio do Descoberto. Band Cidade, volta já!